bom ter você até aqui, até nesse momento. Nós refletimos sobre os 10 mandamentos. E vocês perceberam que os mandamentos, eles vão responder as duas perguntas: quem eu sou e o que Deus espera de mim, o que Deus pede para que eu e você, nós possamos fazer. Ou seja, a gente vai perceber que Deus tem um plano para cada um de nós, suas criaturas. E Deus nos orienta a viver de acordo com a sua vontade. Agora, os credos, eles têm um outro propósito: refletir quem é Deus e o que Deus fez por nós. E a palavra de Deus, ela é rica para refletir sobre essas duas perguntas. Quem é Deus? Como é que Deus se revela? E o que esse Deus que se revela de forma trinitária, o que Ele faz por mim e por você? Mas antes, vamos fazer a pergunta: o que é um credo? Um credo, basicamente, é uma confissão de fé. É uma maneira de a gente poder saber o que testemunhar e o que confessar. A palavra credo, ela significa simplesmente eu creio. Eu creio que Deus me criou e me sustenta, preserva. Eu creio que Deus me redimiu por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E eu creio que Deus me santifica por meio do seu Espírito Santo na palavra do Senhor. Mas talvez vocês vão se perguntar: tudo bem, olha só que importante, nós temos credos, mas por que nós utilizamos os credos em nossos contextos? A Bíblia não seria suficiente? Essa é uma boa pergunta. E talvez a gente poderia responder sob diversas perspectivas, mas uma delas é, se lembram que a gente conversou lá nos primeiros encontros, quando falou que a Bíblia era um grande quebra-cabeça, e muitas vezes as peças elas não se encaixam, e a gente tem um pouco de dificuldade de entender aonde que cada parte ela faz para que a gente possa montar essa imagem maior, essa mensagem principal que Deus nos ama. Pois bem, os credos dados, entregues pela nossa igreja, pela igreja cristã, elas nos ajudam a focar naquilo que é importante, naquilo que nós precisamos nos concentrar e que de fato é a mensagem principal. Por isso que os credos, eles ajudam a ser uma confissão de fé. Basicamente, nós temos 3 credos ecumênicos, os credos que foram aceitos pela igreja cristã. Os credos apostólicos, o credo apostólico, que nós não sabemos exatamente a data da criação, mas a gente percebe que é um dos credos mais antigos e é dado como credo dos apóstolos porque vem desse contexto da igreja apostólica. Era utilizado muito em momentos de batismo. Então, os credos, eles têm essa ênfase batismal, justamente para dizer para aqueles que estão sendo batizados: olha, vocês estão sendo batizados em nome do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Depois nós temos o credo niceno, que ele vem a ser composto, e sobre esse credo a gente tem um pouco mais de informação, porque não foi no ano 325, logo depois da igreja ter sido liberada ou aceita como sem ter perseguição do império. Então a igreja ela tem a possibilidade de se reunir, refletir, e ali também tinha outras questões envolvidas em relação a doutrinas, especialmente sobre Jesus Cristo, que estavam indo contrário àquilo que a palavra de Deus estava nos ensinando. Então, vocês já podem perceber que os credos ajudam a manter uma confissão de fé constante e concreta. E depois a gente tem o credo athanasiano. A gente também não tem uma ideia, uma certeza de quando isso foi composto, mas o objetivo era, de fato, responder questões que estavam sendo colocadas naquele momento. Mas vocês vão perceber que a estrutura dos credos, independente de qual deles a gente for refletir e observar, a estrutura é trinitária. A gente vai ter 3 artigos que falam do Deus Pai, o segundo artigo que fala do Deus Filho e o terceiro artigo que fala do Espírito Santo. Mas se você for observar, especialmente o tamanho e as partes, a gente vai perceber que em relação a Deus Pai e a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, o tamanho é um pouco menor comparado com Deus Filho, o segundo artigo do credo. Então a gente pode dizer de uma forma muito simples que a estrutura é trinitária, mas a sua ênfase é cristocêntrica, porque o objetivo é refletir a respeito de Jesus.
na sua humilhação e exaltação, termos que a gente vai refletir daqui a pouco. Falar um pouco da sua vida e obra, desde o seu nascimento até estar sentado à direita de Deus Pai para julgar os vivos e os mortos. Então tem toda essa história sendo contada, porque é a essência do Evangelho sendo colocado ali para nós. Então esse é o Deus triuno que se revela desta maneira. Agora, a segunda pergunta é, mas o que Deus fez por nós? Isso a gente vai refletir nas próximas lições de uma maneira um pouco mais específica. Mas esse Deus triuno, ele vem se relacionar conosco. Deus, ele criou todas as coisas, mas não apenas criou e abandonou a criação. Não. Deus criou e preserva a criação. E por perceber que o ser humano havia se afastado da sua presença, o próprio Deus ele envia seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, para carregar os nossos pecados, para vencer na cruz e ressuscitar no terceiro dia, para que todos aqueles que estão unidos, então, em Cristo, tenham a vida eterna. E o Espírito Santo é aquele que vai dar luz, ou vai fazer com que Jesus ele chegue ao meu e ao seu coração e que possa produzir a fé. Então, em outras palavras, a gente tem esse Deus que envia o Filho, Deus Pai, Deus Filho envia o Espírito Santo, só que sem o Espírito Santo eu não tenho condições de conhecer a Jesus, porque ele se torna um véu. E sem Jesus eu não conheço o Pai. Percebam esse movimento trinitário que se completa, presente e necessário. Então, antes de a gente finalizar para algumas perguntas, pense que em todos os momentos onde nós nos reunimos em culto e nós confessamos a nossa fé através do credo apostólico, nós estamos refletindo que o nosso culto, primeiro a nossa fé, ela se baseia de uma maneira trinitária. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que tem uma ênfase em Jesus Cristo, daquilo que Ele fez por cada um de nós. Então ele acaba sendo também uma oportunidade, não só de confissão de fé, mas também de a gente preservar as principais doutrinas da fé cristã. Então, para finalizar, algumas perguntas para vocês, se quiserem colocar também nos comentários, fiquem sempre à vontade. Qual é a importância, na sua opinião, de termos credos ou termos confissões de fé que não estão no texto bíblico necessariamente, mas que são bíblicos? Por que a gente se utiliza dessas confissões de fé, desses credos em nossos cultos? De que forma aquilo que confessamos nos credos, então a gente refletiu bastante sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, de que forma essa estrutura trinitária com a ênfase cristocêntrica em Jesus Cristo se difere talvez de outras grandes religiões do mundo, hinduísmo, budismo, entre outras que estão e que fazem parte, né? O que o cristianismo, essa pergunta, o que o cristianismo tem de único para quando a gente reflete o que os credos nos revelam, né? Essa mensagem especial que está ali contida. Então, só algumas perguntas para que vocês possam refletir ao longo desses nossos encontros.